A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen. Quarta-feira, 22 de outubro de 1913. Se todo mundo fosse um grande diamante ou pérola, refletindo ou irradiando a luz do sol e das estrelas distantes, quão brilhantes seriam seus arredores. Mas numa certa medida ele o faz, mas somente num grau bem limitado, por causa da falta de brilho de sua superfície. E conforme a capacidade de refletir da Terra, seja como o mais perfeito espelho de uma pérola pode ser. Assim é a vida na Terra para nós, para a nossa, daqui nestes reinos de luz e beleza, o eterno presente de Deus. À medida que olhamos sobre as vastas planícies e vales das terras celestes, mal podemos lembrar do efeito da atmosfera na relação que tinha com a nossa visão das coisas terrestres, mas de fato lembrando de certas qualidades que aqui estão ausentes. A distância não é obscurecida, por exemplo, ela fica esmaecida. Árvores e plantas não surgem só numa estação para depois morrerem. Elas desabrocham perpetuamente, então quando colhidas ficam frescas por muito tempo, mas não murcham nem secam. Também elas esmaecem ou desaparecem na atmosfera. Esta mesma atmosfera não é sempre branca. Nas vizinhanças da cidade do príncipe Castrel, sentes que há um brilho de sol dourado em tudo. Não é uma névoa nem toda, mas banha tudo com a sua irradiação dourada, sem invadir as variadas cores. Em outros lugares ela é de um rosa claro ou azul. E cada região tem seu matiz particular, o sentido na coloração de acordo com a natureza das pessoas, seu trabalho, inclinação mental. O matiz da atmosfera parece ser regido por este princípio, mas também é reflexo em sua ação sobre as pessoas. Especialmente é este caso dos visitantes de outras regiões. Os mais elevados em evolução, ao virem a um novo trecho da região, são capazes de dizerem só por isso a característica geral e a ocupação das pessoas ali. A influência, entretanto, muito rapidamente se estende a eles, não os muda nas características, claro, mas realmente afeta seus sentidos e é quase instantaneamente percebida pela mudança de tonalidade de suas roupagens. Desta forma, quando alguém visita um distrito estranho, bem rapidamente começa a sentir interna e externamente aquela sensação de irmandade e fraternidade, que é uma das mais deliciosas bênçãos que encontrei. A todo lugar que se vai encontra-se irmãos e irmãs. Tente pensar nisto e veja o que seria se fosse assim na Terra. Então a saudação de paz e boa vontade do anjo sem dúvida seria realidade, e a Terra seria a antecâmara da casa celestial. Voltamos daquela cidade perguntando a nós mesmos sobre a diferença que esta visita fez a nós mesmos e o que aprenderemos. De minha parte, não era difícil de se ver que o fato real de minha garotinha era o suficiente. Era a dádiva que eu esperava. Mas quando retornamos lentamente pela planície, vimos que recebêramos cada uma bênção especial. Nós nos aproximamos da cidade pelo ar. Preferimos agora ir a pé através da planície que a alcançarmos as montanhas. Enquanto caminhávamos, conversávamos sobre o que precisamos, sobre o que presenciamos. Agora eu poderia preencher muitas páginas com aquela conversa e orgulho. E asseguro-lhes, seria interessante, mas o tempo e o espaço são para você e aos editores e mais valem para nós. E por isso vamos nos apressar daquilo que devo contar-lhe. Nós chegamos em nosso plano exatamente quando nossa mamãe anjo também havia retornado de uma jornada à ponte, da qual já lhe falei. Ela desta vez trouxe com ela alguém que você conhece. O nome, por favor, perguntei. Senhorita S. Ela atravessou uma experiência bem dura logo que ela chegou até aqui. Foi levada a um lugar onde ela deveria progredir rapidamente. O caso dela causava perplexidade, porque tinha traços tão misturados que era muito difícil localizá-la com exatidão. Assim foi dada a ela uma chance e assistência de todas as maneiras, mas você sabe, livre-arbítrio e a personalidade são coisas muito importantes por aqui.
e jamais são derrogados quando a ajuda está sendo oferecida. Logo, ela ficou inquieta e foi vista que ela deveria seguir por si mesma. Então ela foi advertida e aconselhada, e então levada à saída dos caminhos para que escolhesse sua própria estrada como desejasse. Um guardião foi destacado para manter guarda constante para que, se precisasse de ajuda, a qualquer hora recebesse. Bem, ela não pareceu saber onde ia ou o que fazer para achar o que queria: paz. Então vagou e ficou um bom período nas vizinhanças da ponte. Somente quando aprendeu por si mesma que seus próprios desejos levavam de novo e de novo para os lugares onde a escuridão aumentava e as pessoas, paisagens e sons eram de uma espécie que não emanava felicidade, mas terror, e que finalmente vagou ao longo dos limites e aos poucos virou-se um pouquinho em direção à luz. E foi gradualmente ajudada a retornar à casa que havia deixado. Agora está progredindo lentamente, para ter certeza, mas com um coração suavizado e mais humilde e confiante. E ela conseguirá vencer a seu tempo. É por isso que a vi tão pouco, que fui tão pouco útil a ela. Mas posso ajudá-la agora, e depois, quando o tempo for passando, talvez seja o porquê de ter sido trazida ao lugar onde estou, para passar um período mais ou menos extenso de serviço. Eu não a conheci na terra, exceto através de você, e sua amizade com seus filhos pode ser a ligação que poderá ajudá-la a receber a pequenina ajuda que eu puder dar. Você vê, tudo aqui é levado em conta, mesmo as coisas que parecem tão casuais e transitórias na vida da terra. Tudo é registrado, é vistoriado na relação de umas às outras. Todas as conversas aparentemente casuais ou encontros fortuitos. Um livro lido, um aperto de mão na rua, o primeiro e podendo nunca mais haver outro. Um encontro com poucos amigos da mesma forma. Uma casa de amigos comuns, depois nunca mais um outro. Tudo e cada item é registrado, considerado, coordenado e então usado quando e se a ocasião permitir. E assim pode ser este caso. Seja, portanto, jamais omissa em pesar bem tudo que faz e cada palavra que profere, não com ansiedade, mas pelo cultivo do hábito de desejar fazer o bem, sempre e em todos os lugares, irradiando bondade no coração, pois no reino isso tem muito peso e teça roupagens brilhantes para corpos radiantes. Assim, querido, boa noite. Mais uma vez, um desejo que tem muita significação a você. Diferentemente para nós, que já que aqui tudo está bem para quem ama bondosamente, a noite se ausenta sempre, onde a verdadeira luz brilha sempre e tudo é paz. Ministério Angélico, quinta, 23 de outubro de 1913. Talvez se contássemos a você de nossos progressos nessas esferas celestes, nós o aborreceríamos, porque muitos detalhes devem ser tratados e nada é passado para trás, nem pequenos fatos, mas pode ser útil se completarmos o que escrevemos neste tema da última noite, ao dar-lhe agora alguns exemplos para ilustrar este ponto. Recebemos há pouco tempo atrás uma mensagem da chegada de uma irmã na ponte, que havia vindo do outro lado, onde estão as regiões de treva. Eu e outros fomos mandados para conduzi-la até esta casa. Fomos rapidamente e encontramos nossa guardada nos esperando. Ela estava sozinha, já que seus atendentes a deixaram assim para que pudesse ter um período de meditação e reflexão antes de começar seus progressos para a frente. Estava sentada numa elevação com grama, embaixo de uma árvore cujos galhos se espalhavam com um dosel sobre ela. Seus olhos estavam fechados e ficamos diante dela esperando. Quando ela abriu os olhos, olhou para nós durante um certo tempo, de forma inquiridora, como nada falasse. Finalmente disse a ela: irmã. Depois desta palavra, ela olhou para nós hesitando. Então seus olhos encheram-se de lágrimas, cobriu seu rosto com as mãos, encostou sua cabeça nos joelhos e chorou amargamente. Fui até ela e impus minhas mãos sobre a sua cabeça e disse: agora você é nossa irmã querida, e como não choramos, também você não precisa chorar. Como vocês sabem quem ou o que eu sou, replicou ela. E levantando sua face, tentou reprimir as lágrimas, havendo um toque de desconfiança em sua voz. Não sabemos quem é, respondi. Sabemos quem foi, sabemos
que sempre foi uma filha do nosso pai, e portanto sempre foi nossa irmã. Agora você é uma irmã nossa no sentido mais pleno. O demais cabe a você. Você também é alguém que tem a face voltada para o brilho do sol de sua presença, ou alguém que, temendo a tarefa diante de você naquela direção, voltará de novo pela ponte. Ela ficou quieta por instantes e então disse: não vou, tudo é terrível demais por lá. Mas continuei: você deve escolher, porque não pode continuar onde está e vai vir pelo caminho ascendente, não vai? Perguntei. E nós lhe daremos uma mãozinha fraterna e daremos nosso amor de irmãs ao ajudá-la pelo caminho. Oh, imagino o quanto conhecem do que está adiante, disse ela, e havia agonia em sua voz. Lá chamaram-me de irmã também, chamaram-me de irmã, ironizando, enquanto lançavam infâmias e torturas, e não devo pensar mais nisso, ou ficarei louca de novo, mas não sei como proceder, estou tão maculada, tão fraca e desprezível. Então vi que isso não ajudaria, então cortei sua fala. Contei a ela que por hora ela devia tentar esquecer essas experiências até que a tivéssemos socorrido, então haveria tempo suficiente para enfrentar a sua tarefa com seriedade. Eu sabia que a tarefa seria pesada e amarga, mas há somente o caminho para adiante, não pode obstar. Tudo deve ser visto e entendido como sendo exatamente o que é. Cada atitude e palavra até o presente momento. A justiça de Deus é reconhecida e o amor de Deus em tudo. E este é o único caminho para a frente e para o alto. Mas isto deve ficar um pouco de lado, até que ela seja capaz de dar conta de tudo. E assim a reconfortamos e devagar a conduzimos. Enquanto andávamos, ela começou a olhar em torno e perguntar sobre as coisas que via e sobre que espécie de região havia adiante, que tipo de casa era esta, onde ela estava sendo levada, e assim por diante. Contamos a ela tudo o que ela poderia entender. Falamos da nossa mamãe angelical, que era encarregada do lugar, e das nossas companheiras de trabalho ali. No meio de nossa conversação, ela parou repentinamente e disse que sentia que não poderia seguir mais adiante. Por quê? Perguntamos. Está cansada? E ela respondeu: não, estou com medo. Vimos que alguma coisa estava em sua mente, mas não entendíamos bem como um todo. Havia alguma coisa que não conseguíamos captar, então deixamos que ela falasse de si mesma e depois compreendemos a dificuldade. Parece que quando o guardião da outra extremidade da ponte ouviu-a gritar por socorro lá longe, na escuridão, ela rapidamente direcionou um raio de sua luz. Ele rapidamente direcionou um raio de sua luz na direção e enviou um mensageiro para ajudá-la. Este espírito encontrou-a desmaiando ao lado de um rio lodoso, cujas águas estavam quentes e fétidas, e trouxe-a até a casa da ponte. Aqui ela foi atendida, reanimada e trazida pela ponte até o lugar onde a encontramos. Parece que quando este trabalhador espiritual encontrou, ela sentiu sua presença, mas não pôde ver ninguém por perto. Então ela gritou alto: maldito seja se me tocar. Pensando que fosse um dos antigos atormentadores e companhias da escuridão, então ela não se lembrou mais de nada, até que recuperou os sentidos de novo na casa da ponte. Enquanto andávamos e conversávamos sobre os trabalhadores destes reinos, a memória deste incidente voltou repentinamente em sua mente. Ela havia amaldiçoado um dos ministros de Deus e estava com medo da luz, porque as palavras foram malignas. Verdadeiramente ela não sabia a quem amaldiçoara, mas uma maldição é uma maldição, seja lá contra quem for, isto estava em seu coração. Meus companheiros e eu nos consultamos rapidamente e chegamos à conclusão de que devíamos voltar. Os outros pecados desta pobre alma deviam ser tratados em outra hora. Entretanto, era contra um de nossos trabalhadores dos reinos de luz e amor, e vimos que ela não descansaria entre nós, e nosso serviço pouco adiantaria a ela até que este erro pudesse ser acertado. Por isso voltamos à ponte, diretamente à casa, na outra extremidade. Ali encontramos o espírito trabalhador que a havia trazido até aquele lugar. E ela pediu e obteve seu perdão. De fato, ele estava esperando por nós, pois era mais forte, mais evoluído que nós, e era maior em sabedoria, e soube que ela faria tudo para retornar. Assim, à medida que nos aproximávamos, ela veio a pé do caminho onde estava, vendo-nos chegar pela estrada. E quando ela viu sua face bondosa e o sorriso de perdão, ela logo soube que era a ele que buscava, e caindo de joelhos obteve sua bênção. Temo que esta mensagem desta noite não seja muito excitante,
Eu a transmiti para mostrar-lhe como mesmo as coisas aparentemente simples devem ser consideradas aqui. De fato, acredito que alguma inteligência superior à nossa estava nos controlando todo o tempo, pois aquele pequeno incidente promoveu uma importante etapa no progresso daquela pobre mulher pecadora. Foi uma longa jornada de volta, e através da ponte, estando ela muito fraca e desgastada, mas quando ela viu o rosto daquele contra quem ela havia pecado e ouviu suas palavras de amor e perdão, isto mostrou a ela pela primeira vez que seja lá o que ela tiver de enfrentar no futuro será doce no final, e cada tarefa realizada trará a si sua própria bênção. Isso não é pouco para alguém como ela, que teve muito para encarar, arrepender-se e envergonhar-se, angustiada pela lembrança do grande amor de Deus em que ela havia insultado e negado. Pergunta: o que ela está fazendo agora? Resposta: isso não faz muito tempo e ela está progredindo, mas vagarosamente. Há muito o que a prende lá atrás, mas ela progride apesar de tudo. Ela está em nossa casa, mas não lhe foi dado nenhum trabalho especial para fazer pelos outros. Ela será colocada eventualmente, mas não falta muito. O pecado pode ser negativo em suas partes essenciais, mas é uma negação do amor e da paternidade de Deus, e é uma coisa mais terrível que a mera ofensa contra um mandamento. É a contaminação da verdadeira natureza, é a emanação da nossa vida espiritual interior, do santuário do Espírito de Deus, é a limpeza de um santuário poluído. E a limpeza de um santuário poluído é mais do que a limpeza de uma casa simplesmente. A intensidade da luz da presença neste estado espiritual mostra cada ponto ou mancha. E felizes são os que mantêm o santuário limpo e brilhante, porque estes sabem quão doce é viver e amar nele. Segunda, 27 de outubro de 1913. Mais uma vez retornaremos nossa história da vida celeste. Esperamos poder contar a você um pouco mais do amor e das bênçãos que experimentamos nestes reinos brilhantes. Nossa casa está situada na encosta de uma colina muito arborizada, numa clareira, e nossos pacientes, porque realmente o são cuidados aqui por nós, em paz e no silêncio. Depois das experiências estressantes em uma ou outra parte daqueles planos onde a luz é difusa e a escuridão parece verdadeiramente penetrar em suas almas, eles chegam aqui mais ou menos exauridos e fracos, e só lhe é permitido seguir adiante quando se fortalecerem o suficiente para o caminho. Você talvez gostaria de saber algo de nossos métodos por aqui, principalmente eles podem ser resumidos em uma palavra: amor. Este é o principal guia de todos os trabalhos. Alguns ficam tão felizes quando percebem o fato de que não procuramos julgar e punir, mas somente queremos ajudá-los, que ficam por isso desconcertados, por não se sentirem familiarizados com o fato. Uma de nossas pobres irmãs encontrou nossa mamãe angelical certo tempo atrás no jardim. Estava dando uma volta por uma alameda lateral para evitar um encontro com ela, não por medo, mas por reverência. Mas nosso anjo brilhante foi até ela e conversou bondosamente com ela, e quando viu que já tinha uma certa liberdade para falar, fez então uma pergunta: onde está o juiz? Perguntou. E quando acontecerá o julgamento? Tremo só de pensar nisso, porque sei que minha punição será terrível. Gostaria de saber logo o pior e acabar logo com isso. A isso nossa mamãe respondeu: minha criança, seu julgamento acontecerá quando desejar, e por suas próprias palavras posso dizer que já começou, porque por si mesma sabe que seu passado é passível de punição, e este é o primeiro passo de seu julgamento. Quanto ao juiz, bem, ele está aqui, já que você mesmo é a juíza, e determinará a si mesmo a punição. Fará isso por si mesma, por seu livre-arbítrio, revendo toda a sua vida vivida. E como já confessou corajosamente um pecado após o outro, desta forma progredirá. Muito de sua punição você mesmo já infligiu a si mesmo naquelas regiões trevosas de onde acaba de sair. Aquela punição sem dúvida foi terrível, mas já foi e acabou, e o que tem a enfrentar agora não vai ser mais terrível. Tudo isso é passado, doloroso, profundamente doloroso, temo que será. Mas através de tudo você sentirá que ele a está conduzindo, e isto cada vez mais e mais, conforme você siga o caminho certo. Mas continuou a inquiridora: estou perplexa porque não vejo o trono do grande juiz que perdoará alguns e punirá outros. Você verá sem dúvida aquele trono, mas não ainda o julgamento no qual pensa é muito diferente do que imagina. Mas você não deveria ter medo, e à medida que progredirá, aprenderá mais e entenderá mais sobre o amor de Deus.
Isto é o que espanta muitos que chegam até aqui. Eles esperam encontrar tudo arrumado para serem despachados da sua presença para a tortura e não conseguem entender as coisas como elas são. Outros que cultivaram uma opinião boa sobre si mesmos ficam muito desapontados quando lhes é destinado um lugar inferior, às vezes um bem inferior, e não foram imediatamente levados à presença do Cristo entronado para ser aclamado como seu dizer: fizeste tudo certo. Acredite-me, querido filho, há muitas surpresas esperando por aqueles que aqui chegam, algumas muito felizes e outras ao contrário. Há pouco vi um escritor muito culto que publicara muitos livros conversando com um garoto, que na vida na Terra foi um alimentador das fornalhas num gasômetro. E sendo instruído por ele estava feliz em estudar também, pois já havia aprendido a parte sobre a humildade, e era curioso que ele preferia se sentar aos pés deste jovem espírito a sair com seus velhos amigos aqui e confessar seus erros e sua vaidade intelectual em sua vida passada. Isto, entretanto, ele terá que fazer mais cedo ou mais tarde. O jovem o está preparando para a tarefa. É extravagante para nós vermos que ele ainda carrega o seu velho orgulho quando sabemos tudo sobre ele e seu estado passado e atual, sendo que o passado é inferior e todo o tempo ele está tentando se convencer que esconde seus pensamentos de nós. Com esses tais, os instrutores têm exercitar muito suas paciências, o que é também um treino muito bom para eles. E agora vejamos se podemos explicar uma dificuldade que está deixando perplexos muitos pesquisadores das matérias da psique. Quero dizer da dificuldade que eles têm em entender por que não lhes damos as informações que desejam sobre um tema ou outro que tenham em mente. Você deve perceber que quando chegamos aqui embaixo, não estamos em nosso elemento próprio e somos cercados com limitações que agora não são estranhas. Por exemplo, temos de trabalhar de acordo com as leis em voga no reino da terra, ou não poderíamos fazê-lo, entender o que queremos fazer ou dizer. Frequentemente, quando achamos alguém que tem sua mente fixa em alguma pessoa em particular, a quem ele deseja falar ou ouvir, ou algum tema especial sobre o qual ele deseja perguntar, nós somos limitados por meios restritos de que dispomos. Outros reservatórios de poder naquele inquiridor fecham-se, e somente são abertos a nós os que ele próprio deseja que estejam abertos. E estes frequentemente não são suficientes para que trabalhemos com eles. Então, novamente, a atividade de sua vontade é encontrar a nossa atividade no meio do caminho, como se houvesse. E há um choque e o resultado será ou confusão ou nada. Quase sempre é melhor que nos permitam trabalhar do nosso jeito, confiando e depois examinando criticamente o que transmitido. Se é desejado uma informação sobre algum ponto em particular, deixo que este ponto esteja em sua mente enquanto flui em suas ocupações diárias. Nós o veremos e daremos conta disso. E se for possível, útil e legal, acharemos uma oportunidade e meios mais cedo ou mais tarde de responder a ele. Se você faz uma pergunta enquanto estamos nos manifestando de uma maneira ou outra, não a pronuncie, apenas expõe seus pensamentos diante de nós e deixe conosco. Faremos o que pudermos, não insista. Tenha a certeza de que se seu desejo for ajudar, faremos o tudo que pudermos. E agora, neste caso específico, você esteve querendo saber sobre Ruby e outros. Você não insistiu e por isso podemos usar livremente as condições e podemos dar-lhe algumas informações. Ruby está feliz como sempre, melhorando muito no trabalho que está fazendo. Eu a vi recentemente e ela disse que poderá vir para falar a você, o Rose, brevemente. Agora você está imaginando por que ela não teria vindo esta noite. Ela tem outros compromissos e também temos que cumprir os nossos, de acordo com o planejamento. Uma das coisas que ela disse foi: diga ao querido papai que suas palavras, as pessoas são transmitidas aqui, e algumas das coisas que ele diz a todos são discutidas entre nós, porque falam sobre aquilo que não aprendemos na vida terrena. Pergunta: isso me parece bem impossível transmitir direito? Resposta: aí vem você, o que pensa que
que estes queridos anjos, crianças, são, para que fale desta forma? Não entende que os estudos destes que vêm para cá, bem jovens, são principalmente sobre a vida e as condições de sua nova morada? E que somente pouco a pouco lhes é permitido completar seu conhecimento sobre a terra e a vida lá, que, apesar de tudo, deve ser aprendido conforme eles vão progredindo? Então todos os meus são usados com descrição para ensiná-los. E que meu seria melhor, mais adequado do que você poderia usar, do que permitir que o pai seja um instrutor de sua própria criança? Não vou falar mais nada sobre isso, é suficiente. Pense nisso com bom senso, talvez esclarecerá mais a sua mente. Pergunta: bem, mas se o que diz é verdade, sempre temos que ter medo de se instruir as pessoas, não se aborreça. Resposta: querido filho, não me aborreço, gratifica-me, pelo menos vê em você um certo esclarecimento sobre as condições desta vida e de sua naturalidade. E surge uma daquelas suas tolas ideias nebulosas bem no meio da sua mente. Você está certo, entretanto, ao pensar que devia ser cuidadoso em como dar instruções, mas isso se aplica não só a você, mas a todos, e a todos os pensamentos, palavras e atos de todos. Tudo é sábio aqui. Uma migalha de conforto você pode ter, entretanto. Esteja certo de que quando algo injusto ou indigno é pensado ou falado, nunca é permitido que encontre caminho até uma esfera como a que Ruby está. Por isto, fique à vontade, meu querido, e não teme expor suas ideias, porque algumas vezes o silêncio é menos bem-vindo do que um ensinamento errôneo, quando tal ensinamento for sincero. E agora, boa noite, e nosso grande amor a todos. Deus o abençoe, querido filho, e mantenha-se verdadeiro e destemido. Terça, 28 de outubro de 1913. Seja lá o que for que tenhamos conseguido transmitir nestas mensagens, foi passado a você, impressionando sua mente com nossos pensamentos e palavras. Ao fazermos isso, nós tomamos e fazemos uso do que vemos por aí. Assim podemos colocar mais facilmente nossos pensamentos. Frequentemente, entretanto, somos obrigados por necessidade de tirarmos seu espírito das vizinhanças da terra e oferecermos uma visão dos lugares que estamos descrevendo. E você descreve o que viu. Não, realmente não tiramos você fora do corpo, porque você ficou consciente todo o tempo. O que fizemos foi prender e observar, absorver sua atenção para que pudesse infundir poder à sua visão interior, a visão de seu corpo espiritual. E naqueles momentos você esteve bem pouco consciente de seu entorno. Você o esqueceu e ficou alheio a ele. Então fomos capazes de transmitir-lhe até certo ponto o poder da visão à distância. E a isso acrescentamos os acontecimentos que testemunhamos nós mesmos. Por exemplo, quando descrevemos a chegada da harpa de luz à cidade de Castrel, mostramos a você como é a cidade, mas reconstruímos o acontecimento da multidão nas muralhas e o encontro fora dos portões e todas as partes da cerimônia que quiséssemos que transmitisse. Isso é o que foi feito. Como foi feito, algum dia você entenderá quando vier para cá. Agora estamos tentando mostrar-lhe outra cena, e aqui podemos dizer que usou a palavra tentar, porque apesar de que com um bom tema não falhamos, nós não somos onipotentes, e há muitas coisas que podem intervir para barrar nossos esforços e impedir o nosso sucesso. Bem, dê-nos sua atenção por um pouco e contaremos a você sobre uma cerimônia que testemunhamos quando um grupo de pessoas veio visitar nossa colônia para aprender sobre nosso trabalho. Você deve entender que nós visitamos as casas dos outros e aprendemos sobre seus modos de vida. E ficamos sabendo o que podemos sobre os vários aspectos do trabalho que está acontecendo nas diferentes paragens. Estávamos em pé perto do topo da colina, atrás desta casa, observando sua chegada. Finalmente os vimos bem alto no céu e bem distante sobre a planície. O céu atrás deles estava listado com linhas horizontais em cor de carmim, dourado e verde, e através disto soubemos de onde vieram e o tipo de seu trabalho. Eram estudantes de um estabelecimento distante, cujo principal ramo de conhecimento era o próprio uso do cerimonial e rituais e seus efeitos sobre aqueles que participam. Nós os observamos chegando através do caminho celeste. Então um grupo dos nossos que estava esperando na planície elevou-se no ar e foi ao encontro dos visitantes.
Foi muito interessante vê-los se encontrando no ar, bem alto nos céus. Eles se aproximaram uns dos outros e quando ficaram a uma certa distância, nosso grupo fez soar as boas-vindas pelas trombetas e então outros tocaram outros instrumentos. E enquanto tocaram, os demais cantaram uma canção de recepção. Pararam e então vimos que atrás deles estava uma carruagem e 2 cavalos. Era bem parecido com as carruagens dos velhos tempos. Não há razão pela qual não devemos usar carruagens de construção moderna. Mas não é necessário. Os antigos carros abertos persistiram até hoje em dia. Os visitantes pararam ao se aproximarem. Então os 2 grupos ficaram frente a frente, pairando no ar. Tente imaginar isto, parece estranho a você, mas um dia você verá que é muito natural em nosso estado atual. E se estivermos evoluídos o suficiente, podemos não só ficar em pé, mas também ajoelhar, deitar ou andar em pleno espaço, como se fosse a sólida terra. Então o líder do nosso grupo e o chefe dos visitantes aproximaram-se, adiantando-se aos demais. Cumprimentaram-se, apertando as 2 mãos e beijaram-se nas faces e na testa. Aí nosso líder tomou a mão à esquerda do visitante, na sua mão direita, e o conduziu até a carruagem. Quando então nosso grupo dividiu-se para dar passagem, curvando-se respeitosamente enquanto passavam. Quando os 2 chefes entraram na carruagem, os seus seguidores também vieram de mãos estendidas e saudaram alegremente uns aos outros, como antes aconteceria. Então todos voltaram-se em nossa direção e vieram numa caminhada lenta, descendo a pé até a base da colina. Não posso fazê-lo ver o efeito de uma aproximação pelo ar. Tentei fazê-lo mais de uma vez, mas está fora do alcance de sua imaginação. Por isso posso apenas dizer que é muito lindo de se ver o movimento destes espíritos elevados, como Castrel e Arnold e outros de suas legiões, quando andam sobre o chão. Não é apenas muito gracioso, mas é fascinante na beleza do movimento e seu porte. Mas no ar é muito mais que isso. A ação suave, graciosa, deslizante, cheia de quietude, dignidade, gentil, força e poder é nobre e angelical. Assim estes 2 vieram a nós. Desceram e caminharam num caminho sinuoso até a casa do chefe. Ele governa aqui com nossa mamãe anjo, e não creio que haja muita diferença em seu tamanho ou evolução, exceto um questionamento direto, o qual hesitamos em fazer. Não é fácil dizer qual dos 2 excederia o outro em pequeno grau. Entre estes tão próximos, se não iguais em evolução. Tão grande é o amor e a harmonia entre eles, que o comando e a obediência parecem se fundir no empenho de servir risonho e cheio de graça, e às vezes não podemos distinguir a hierarquia dos 2, tão altamente evoluídos como eles são. A residência do chefe forçosamente relembraria a você um castelo medieval, construído no meio de uma encosta, de uma montanha rochosa, circundado por árvores farfalhantes com folhagens multicoloridas, verdes, vermelhas, marrons, douradas, e infindas flores e gramados verdes passaram sob o pórtico, e estando eles já lá dentro, não os vimos mais. Percebemos que a presença daquela legião radiante, estando ali dentro, iluminava as janelas do castelo, como se repetidamente milhares de lâmpadas elétricas fossem acesas. E as luzes coloridas que víamos eram mais lindas ainda. Já que não se misturavam, formando uma só tonalidade, mas, estando juntas, cada uma preservara seu matiz próprio, emanando através das frestas muitos fachos nas cores do arco-íris. Tenho mencionado frequentemente os pórticos, mas observe que não falei de portões. Até aqui ainda não vi nenhum portão em nenhuma das aberturas que observei por aqui. Você leu no livro das Revelações sobre a cidade sagrada e seus portais, mas pensei nisto porque me lembrei deles por causa destes portais que são, evidentemente, de cidades similares àquela que São João viu em forma presente. E duvido que aquela cidade tenha portões em seus pórticos. E isto pode ser o que ele queria dizer quando menciona que as portas não são fechadas durante o dia. Lembrando que nas cidades que ele conhecera na terra, os portões não se fecham durante o dia, exceto em tempos de guerra, mas normalmente eram fechados durante a noite. Ele acrescenta a fim de explicar que não há noite aqui neste mundo. Estes são apenas pensamentos meus e podem não estar corretos, mas você pode relatar esta passagem, refrescar a memória e decidir por si mesmo. Não existe presente no festival dentro do castelo. Por isso não vou descrevê-lo. Já
que apenas escutei de outros e prefiro contar-lhes sobre coisas que eu mesmo presenciei, as quais posso transmitir mais vividamente. Foi um evento muito glorioso, entretanto, como se pode crer que acontece quando se agrupam tantos espíritos elevados com suas glórias. Bem, meu querido filho, você as verá todas algum dia em breve, quando você e seus entes queridos estiverem aqui na boa terra de Deus, na qual o seu amor e suas bênçãos caem como orvalho nas suas pradarias, com a fragrância ao redor. Seria estranho se nós, que aprendemos que é mais abençoado dar que receber, procurássemos assoprar um pouco desta doçura através do véu, para que os do seu lado possam aspirá-la também. Experimentar quão doce e gracioso é o Senhor e quanto abençoados são os que nele repousam. Invoco suas bênçãos a você e aos seus, agora e sempre. Amém. Quinta, 30 de outubro de 1913. Apoie sua cabeça na mão e perceberá que assim ficamos mais aptos a falar mais prontamente. Ficando você mais capacitado a entender. Desse jeito, sim, ajuda tanto a você quanto a nós, porque há uma corrente magnética que vem de nós até você, procedendo desta forma que a sugerimos, não se dissipa tão rapidamente. Não entendo uma só palavra de tudo isso. Pode ser que não, há muitas coisas que ainda tem que aprender, querido. E o que dissemos agora é uma delas, pequenina por si, mas grande no contexto. Frequentemente é com estas pequenas coisinhas que alcançamos o sucesso. Agora, já que não estamos ansiosos demais para explicar os métodos que empregamos na transmissão desta mensagem, porque apenas podemos fazê-la entender imperfeitamente. Mesmo assim, diremos isso: o poder que usamos pode ser melhor descrito como magnetismo. E através dele, essas vibrações de nossas mentes são direcionadas à sua. Sua mão colocada desta forma serve tanto como uma espécie de magneto como um reservatório e nos auxilia. Mas não continuaremos nisto, iremos para algo que possamos ilustrar a você. Em nossa vida no eterno presente, nos esforçamos a ajudar tanto os que vêm a nós como também os seus amigos ainda na terra. Indubitavelmente as duas faces de serviço são inseparáveis, pois o que vem para cá estão sempre tensos e por isso mesmo incapazes de progredir, até que saibam que os que deixaram para trás estão sendo ajudados por este lado. Assim, frequentemente fazemos incursões ao plano terrestre por causa disto. Na semana passada recebemos uma mulher que havia deixado seu marido e 3 crianças pequenas, e ela implorava para ir ver como eles estavam passando em casa. Ela estava tão ansiosa que finalmente a levamos e chegamos exatamente na hora do jantar, quando todos estavam sentados para comer. O homem tinha acabado de chegar do trabalho e ia comer sua refeição antes de colocá-los na cama. As crianças eram 2 garotas, de 5 e 7 anos de idade, e um garotinho de 2 anos. Estavam todos sentados em torno da mesa da cozinha, um aposento bem confortável, e o pai convidou a mais velha para render as graças. Isto foi o que ela disse: Deus, por Jesus, abençoe-nos a todos e a mamãe, amém. A mulher foi até a menina e colocou sua mão sobre a cabeça dela, falando com ela, mas não conseguiu fazê-la a ouvir. Ficou perturbada com isto e pedimos que ela esperasse e observasse. Aos poucos a garota falou, depois de um longo silêncio, durante o qual ela e seu pai estiveram pensando naquele que havia passado para cá, e disse: Papai, você acha que a mamãe sabe de nós agora e da tia Lizzie? Não sei, respondeu ele, mas penso que sim, porque me senti bem triste nos últimos dias, como se ela estivesse muito preocupada com alguma coisa. E pode ser sobre a tia Lizzie. Bem, disse a criança, então não nos deixe ir. A senhorita cuidará do bebê e possa ajudar quando chego em casa depois da escola, e então não precisaremos ir. Vocês não querem ir? Disse ela. Eu não, respondeu a criança. Bebê e Cis iriam, mas eu não quero ir. Bem, pensarei nisto, disse ele, por isso não se preocupe, aposto que nos arranjaremos bem. E a mamãe ajudará e os anjos, persistiu a pequena menina, porque ela agora pode falar com eles, e eles nos ajudarão se ela pedir. Nesta hora o pai nada mais acrescentou, mas pude ver seu pensamento, e ele
E lemos nele que se a pequena criança tinha tanta fé, ele deveria ter pelo menos uma fé igual. E aos poucos ele refez suas ideias para tentar mudar e ver como as coisas ficariam. A partida de seus filhos não estava em sua mente. Ele ficou feliz em achar uma desculpa para mantê-los consigo. Não posso dizer que a mãe ficou muito confortada com a visita dela, mas no nosso caminho de volta conversamos sobre a fé daquela criança e como se ela, reforçada pelo pai, pela do pai, formaria um poderoso meio de ajudar, ou estaríamos muito enganados. Ao retornarmos, reportamos tudo à mamãe anjo e imediatamente foram tomadas medidas para que esta família não se desfizesse. E a mãe foi levada a começar a sua evolução para que pudesse ajudar também. Então uma mudança ocorreu com ela. Ela começou a trabalhar com muita vontade. Logo será permitido que ela pertença aos grupos que vão em jornadas em direção à terra de vez em quando, acrescentando o pequenino esforço dela ao serviço maior. Mas agora devemos deixar este caso e contar-lhe outro. Pouco tempo atrás, um homem veio até a nossa colônia. Recentemente vindo para este lado, ele estava vagando, buscando algum lugar que lhe conviesse. Pensou que este estabelecimento parecia com o que ele queria. Você não pense que ele estava sozinho, acompanhavam, mas à distância, um guardião pronto a ajudá-lo se fosse necessário. O homem era de uma destas misturas curiosas que aparecem de vez em quando. Havia uma considerável luz e bondade nele, mas não podia ser usada para sua evolução para adiante, por causa de outras características que o tolhiam e detinham e que ele não conseguia mudar. Ele foi encontrado num caminho algo distante da colina, onde fica nossa casa, por um dos trabalhadores de outra casa. E mais tarde foi parado e questionado, porque foi percebido um ar estranho e espantado em sua face. Quando foi parado, recebeu um sinal do guardião que estava a alguma distância e que foi informado do problema, e por isso tudo instantaneamente foi equipado para lidar com tudo. Ele falou bondosamente e a conversação seguiu assim. Pergunta: você não parece estar familiarizado com esta região? Posso ajudá-lo de alguma forma? Resposta: não creio, apesar de ser muito gentil em se oferecer. Pergunta: sua dificuldade é tal que podemos lidar com ela por aqui, mas não tão completamente como gostaríamos. Resposta: temo que você não saiba a dificuldade que tenho. Pergunta: bem, parcialmente sim, mas você está espantado porque não encontrou nenhum dos seus amigos por aqui. Imagina por quê. Resposta: certamente é isso. Pergunta: mas eles o encontraram. Resposta: não os vi, estive vagando por aqui para encontrá-los. Parece tão estranho. Sempre pensei que nossos amigos fossem os primeiros que viessem nos encontrar quando desencarnamos. Não consigo entender isso. Pergunta: mas eles realmente o encontraram. Resposta: não vi ninguém aqui conheci. Guardião: isso está quase certo. Eles os encontraram e você não os reconheceu. Não pode reconhecê-los. Resposta: não entendo. Guardião: veja o que quero dizer. Quando você chegou aqui, imediatamente foi guardado por seus amigos, mas seu coração bom, por um lado, e mesmo iluminado, estava endurecido e cegamente obstinado por outro. Esta é a razão de não ter reconhecido a sua presença. O homem olhou longo e duvidosamente para seu interlocutor e ao final indagou: o que está errado comigo então? Todos que encontro estão felizes e são gentis, e mesmo assim não pareço conseguir me agrupar em nenhum lugar, nem mesmo achar meu próprio lugar. O que está errado comigo? Guardião: a primeira coisa que deve aprender é que suas opiniões podem não estar corretas. A primeira coisa que deve aprender é que suas opiniões podem não estar corretas. Falarei de uma que não é certa para começar. Este mundo não é como você tenta imaginar, um lugar onde as pessoas são todas boas ou todas más. Elas são bem como eram na Terra. Outra coisa, sua esposa que veio para cá alguns anos atrás está numa esfera mais elevada, que esta em que você será colocado. Quando finalmente atingir a verdadeira perspectiva das coisas, ela não era mentalmente igual a você na Terra, e não é assim agora.
mas você está num plano mais baixo que o dela, e em linhas gerais, e tudo sendo considerado. Esta é a segunda coisa que deve aceitar, e aceitar eis animo. Você não aceita isso, podemos ver em seu rosto, mas terá de fazê-lo antes de poder progredir. Quando tiver aceitado, então provavelmente haverá permissão de se comunicar com ela. Agora não é possível. Os olhos do homem ficaram toldados pelas lágrimas, mas ele sorriu bem doce e tristemente, enquanto colocou: Senhor, percebo que o Senhor é um profeta. Guardião: bem, correto. Isto me leva à terceira coisa que terá que aceitar, que é esta: há um guardião sempre com você, sempre ao seu lado para ajudá-lo. Ele é um profeta, ou melhor, um vidente como eu, e foi ele que colocou esta frase em sua mente, para que repetisse para mim. Nesse instante, a face do forasteiro ficou grave e pensativa. Então eu estava tentando obter a visão correta e verdadeira das coisas. Perguntou: então é a vaidade, portanto, a minha falha? Resposta: sim, mas a vaidade é uma espécie bem difícil. Em muitas coisas você é doce e humilde, e não sem amor, que é o poder maior de todos. Mas há uma certa dureza em sua mente, mais que em seu coração, que deve ser suavizada. Você tem uma rotina mental e deve se livrar dela e olhar mais adiante. Ou andará como um cego que pode ver uma contradição e um paradoxo. Há fatos que você pode ver bastante claramente, e para outras você é totalmente cego. Aprenda que mudar de opinião diante das evidências não é fraqueza ou retrocesso, mas um sinal de mente honesta. Digo-lhe mais isto: se seu coração fosse tão duro quanto sua mente, provavelmente não teria vagado até aqui, nos campos ensolarados de Deus, mas até as regiões mais trevosas. Mas além destas colinas, longe além delas, agora explicarei, tão bem quanto pude, seu caso bem complicado, amigo. O resto compete a outro fazer. Pergunta: quem? Aquele de quem já lhe falei, aquele que é encarregado de você. Onde ele está? 1 minuto e ele estará aqui. A mensagem foi enviada e o guardião postou-se ao lado de seu guardado, que, entretanto, não era capaz de vê-lo. Bem, ele está aqui, diga-lhe o que quiser. O andarilho olhou cheio de dúvida e ansiedade, então disse: diga-me, meu amigo, se ele está aqui, por que não posso vê-lo? Resposta: porque nesta fase de atividade de sua mente você está cego. Esta é a primeira coisa que você tem que se aperceber. Você acredita em mim quando digo que você é, de alguma forma, cego. Posso ver muito bem e vejo plenamente as coisas, e o campo bem natural e lindo. Não sou cego por este lado, mas estou começando a pensar que pode haver outras coisas tão reais como estas, e que não posso ver, mas verei um dia, talvez mais. Agora pare por aqui, deixe estes mais aí. E agora olhe enquanto pego na mão de seu guia. Então ele pegou a mão direita do anjo guardião em sua própria, dizendo ao andarilho que olhasse intensamente e contasse se viu alguma coisa. Ele não tinha certeza, entretanto ele pensou que viu alguma forma transparente que podia ou não ser real, mas não estava certo disso. Então pegue a mão dele nas suas, pegue-a de mim. O homem segurou sua mão e tomou a mão do guardião nas suas. E tomou a mão do guardião das mãos do outro guardião e começou a chorar. Se ele não tivesse progredido tanto para fazer esta ação, ele não teria visto seu guia, nem teria sido capaz de sentir seu toque. O fato de ter tomado suas mãos ao comando de mostrava que ele progredira durante a conversação deles e imediatamente receberá sua paga. O outro segurou sua mão num aperto firme por algum tempo, e durante este tempo o andarilho o via e sentia-o mais firme, mais claramente. Então o guardião deixou-os juntos. Logo, o andarilho poderia vê-los e ouvir seu guardião, e sem dúvida ele iria em frente agora, de progresso em progresso. Isso lhe mostra os casos difíceis com que às vezes temos que lidar: luz e treva densa, humildade e dureza, orgulho obstinado, tudo misturado junto. É difícil de ser separado do tratado com sucesso. Mas tais problemas são interessantes e, quando superados, dão muita alegria aos trabalhadores. Ruby manda seu amor e esta mensagem a seus pais.
Acredite, meus queridos, a prática de uma boa e bondosa ação é o pensamento e a pronúncia das palavras bondosas por aqueles a quem amamos na terra são imediatamente telegrafados para cá e nós as usamos para enfeitar nossos quartos. Como o Reine enfeita seus quartos com suas flores. Deus o abençoe, querido filho. Boa noite. Nota. Com esta mensagem, as comunicações com a mãe do senhor reverendo George Valley-Owen cessaram e as mensagens continuaram por uma entidade espiritual chamada Zabdiel. Elas estão no livro 2, Os Altos Planos do Céu. A Vida Além do Véu, reverendo George Valley-Owen.